Olá, seja muito bem-vindo ao Entre Cidades Entrevista, nosso programa semanal. A gente sempre traz alguma pessoa que é destaque aqui nessa nossa região tão rica do estado de São Paulo, pessoas que vêm fazendo a diferença. E você, claro, sempre o nosso convidado a assistir esses programas que são tão enriquecedores pra gente e trazem tantas novidades, não é mesmo? Então, olha, você já sabe, é só você curtir, compartilhar com seus amigos e clica aí também para você ficar seguindo pra gente sempre que trouxer uma novidade, você ficar sabendo em primeira mão. A nossa entrevistada de hoje, ela é uma pessoa que eu tenho certeza que você conhece. Por 25 anos, ela apareceu na TV da sua casa, já virou quase da família, né? Quase sentou no sofá aí. Ela tem um sorriso tímido, uma voz marcante, mas é uma profissional ímpar, assim. É uma jornalista que fez história, foi referência para muitas outras pessoas, assim como foi referência para mim. E pensar que na infância ela queria ser freira, uma jornalista que fala para todo o Brasil querer ser freira, onde já se viu um negócio desse? Mas olha, não são situações completamente dispersas não, e a gente vai entender o porquê, porque o jornalismo é uma missão e ela sempre levou o jornalismo como uma missão de vida, ela sempre ajudou pessoas, ela ajudou inocentes a sair da cadeia, ajudou pessoas que mais precisavam, que necessitavam, foi a voz de quem sofria num posto de saúde à espera de um medicamento, de um remédio. Mas agora ela recalculou a rota e está com um projeto super bacana. Eu estou falando de Daniela Golfieri, que está aqui comigo. Daniela, é um prazer estar aqui. Dani, né? Prazer. Dani, vai, um brinde, vai. Um brinde ao nosso reencontro. Reencontro, você é um grande amigo, um querido. Muito bem-vindos. Sim. Ô Dani, agora eu fiquei curioso. Me conta um pouco da sua história. Por que ser freira, enfim? Como é que foi essa infância? Onde você estudou? Quais foram as suas referências? Bom, eu estudei numa escola em Osasco, um colégio de freiras, Colégio Pio X. E era um colégio sempre muito rígido. Naquela época, a educação era uma coisa assim, que você não podia olhar para o lado e hoje muita coisa mudou, ainda bem. Hoje as crianças têm muito mais espaço, mas naquela época era um colégio de freiras extremamente rígido. Eu lembro que uma vez eu fui com uma meia de outra cor e estava frio. A freira tirou minha meia, eu fiquei sem a meia. Aí minha mãe falou assim: eu vou ficar brava com essa freira que tirou sua meia. E no outro dia eu cheguei lá e falei: ó, minha mãe vai ficar brava com você. E as freiras gostavam muito de mim, porque eu cantava para elas. Eu cantava uma música, eu falava assim: não vai embora, meu bem, não vai embora. Era uma música que meu pai cantava. E eu cantava para as freiras, elas me adoravam. Então o que elas faziam? Às vezes meu pai demorava para me buscar, eu ia lá no refeitório com elas. E gostava de conviver com as freiras. Elas tinham uma comida gostosa. Eu não lembro na minha cabeça, mas eu lembro do cheiro da comida e de uma comida gostosa. Então, às vezes, eu comia com as freiras. E assim foi minha infância, entre elas. E eu queria ser uma delas, mas eu não entendia direito como é que era a vida delas. Aí, quando eu descobri que tinha que ficar lá, que não podia sair e que tinha uma vida diferente, eu falei: não, essa não é. Mas por um bom momento da minha infância, eu queria ser uma das freiras. Você é filha única, tem mais irmãos? Eu tenho mais duas irmãs, uma mais nova, que é fisioterapeuta, e uma mais velha, que é professora de educação física. E a sua criação, como foi? Foi uma criação, meu pai muito rígido sempre, minha mãe, mas depois a gente foi amadurecendo essa relação, porque a nossa geração vem ainda de uma cultura um pouco diferente. Hoje eu já lido com meu filho de uma forma diferente, então sempre foi com muito respeito, mais do que amizade, mais do que essa cumplicidade que hoje a gente vê entre pai, mãe e filho. Mas era o que eles podiam na época. Hoje meu pai não está mais vivo e hoje eu tenho uma relação muito mais aberta com a minha mãe, porque as coisas vão mudando e a gente tem que acompanhar. Estamos sempre aí vamos dizer, tentando seguir o fluxo da vida, que a vida é uma dinâmica muito grande. Exatamente, a vida é muito subjetiva, né? A gente Sim. precisa acompanhar tudo que está acontecendo. E o jornalismo, quando surgiu na sua vida? Eu tinha duas grandes vontades de estudar e de ser. Uma delas é fazer medicina. Eu gostava muito. Eu falava que eu queria ser médica para ajudar as pessoas. E eu tenho realmente, quando eu vou no hospital, eu tenho um fascínio por hospital. Tem gente que não gosta nem de entrar ou de passar em frente. Eu gosto. É uma coisa que me chama a atenção. E o jornalismo pelo fato de eu gostar sempre muito de português. Eu dei a sorte de ter grandes professores de português, onde estudei em Rio Claro. Um deles era um professor Adalberto, que também me deu aula aqui em São José do Rio Preto. Ele dava aula de português aqui.
E a teacher, que é uma professora de português lá de Rio Claro, ela me encantou, eu gostava muito. Um dia ela me mandou fazer uma entrevista na Câmara com o vereador e lá eu descobri meu potencial. Fazendo a entrevista com o vereador... Você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu devia ter... Eu estava na 7ª, 8ª série, de uns 15 anos, 14, 15. Aí tudo que o vereador falava, eu ia anotando palavras-chave. E minhas amigas assim meio perdidas, porque elas queriam anotar tudo que ele falava. Aí naquele dia eu saí com as palavras-chave, já escrevi tudo, aí eu entreguei para ela, falei, acho que é isso que eu quero ser, entrevistar as pessoas. E foi num simples trabalho de escola, da professora, a gente chama de teacher, porque ela era professora de inglês também, Regina Lassen, não esqueço o nome dela. E foi ela que me inspirou. Eu tive então grandes referências nessa área do português, tanto é que eu prezo muito pela língua portuguesa, acho uma língua maravilhosa, gosto de aprender e de estudar. E foi assim que tudo começou. Aí prestei o vestibular, passei na Unesp. Em Bauru? Em Bauru, isso foi em 91 e me formei em 94, já faz um certo tempo. E desde então você já entrou na TV? Como é que foi isso? Eu fiz um estágio, comecei na Rádio Ouro Verde, que é uma rádio AM lá em Bauru. Fiquei uns 2 anos lá como repórter, depois eu fui editora. E de lá eu fiz um estágio na TV, que era TV Globo na época, né? TV Globo Oeste Paulista, TV em Bauru. E aí gostaram lá de mim, acharam que eu tinha algum potencial e me indicaram para Votuporanga, para um escritório, uma sucursal da TV em Votuporanga, onde eu fiquei por 9 meses. Depois eu vim aqui para Rio Preto, isso foi em 97. E desde então fiquei aqui por 17 anos em São José do Rio Preto. Então foi uma história, um caminho muito longo que segui, com muito orgulho, com muito aprendizado. Hoje eu imagino, acontece comigo, eu fiquei menos tempo, mas acontece comigo, as pessoas me param, conversam com a gente. Para você que ficou 17 anos, né? Sim, hoje até fui na escola do meu filho, que tinha uma reunião lá, aí eu cheguei, a moça do balcão, eu te conheço de algum lugar, então acontece muito isso. Outros me reconhecem pela voz. Eu estava numa festa esses dias, aí ele se aproximou, mas sua voz é conhecida, porque ele é radialista, ele ouve muito a voz. De onde que eu conheço essa voz? Eu falei, é da TV e tal, e as pessoas acabam lembrando. Tem histórias curiosas de quando eu voltei para cá, que já faz um ano que eu estou aqui, encontrei no supermercado uma senhora que lembrou de uma reportagem que eu fiz no ano 2000, que foi uma reportagem com a minha bisavó, que contava a história de uma mulher que viveu por 3 séculos, passou por 3 séculos, que minha bisavó era de 1897. Então ela tinha passado do século XIX para o século XX, e a gente ia ter a mudança, né, do ano 2000 para o ano 2001, então ela passou por essas 3 passagens, e era minha bisavó. E eu só contava isso no final. Ela é de Penápolis. E no final eu reuni a família inteira e falei, olha, essa mulher forte, que corajosa, ela estava com 105 anos, 104 anos, é a minha bisavó. E a gente batia a palma no final e ela lembrou, ela se aproximou e falou assim, eu nunca esqueci a matéria que você fez com a sua bisavó. Quantos anos depois? 20, foi no ano 2000, 23 anos depois, quer dizer, marcou. E marcou pela emoção, que eu falo que as pessoas gravam muitas coisas pela emoção. Você deve se lembrar, as matérias que a gente lembra são as mais emocionantes que a gente faz. Exatamente. Porque somos humanos, temos um coração batendo aqui no microfone. E é isso que faz a gente querer fazer o jornalismo, porque ele tem momentos muito difíceis, como os factuais, como os acidentes, vai fazer um acidente. Eu fiz o último que eu fiz trabalhando na televisão, que 42 pessoas morreram. Então é muito forte, é muito chocante. E esses momentos vêm bons, com emoção, para lembrar que é muito bom também ser jornalista e é uma honra ter feito tudo isso. Você fez muitos projetos, né? Na TV, viajou bastante, fez muito Globo Repórter, que são programas que dá para trabalhar um pouco mais, sim, não é? Muito. Conta pra gente um pouco desse seu trajeto, assim, desde quando você... Se aparecer, é claro, a Daniela, ela foi repórter de rede. O que é um repórter de rede? É aquele repórter que aparece nos grandes jornais, Jornal Nacional, Fantástico, Jornal Hoje, Globo Repórter. E, assim, como foi a sua primeira participação no jornal de rede, você lembra? Curiosamente, foi uma sugestão de pauta de um estagiário que, infelizmente, não está mais entre nós. Ele está no outro plano já. É o Alexandre, que faleceu, infelizmente, ainda muito jovem. Naquela época ele era o nosso estagiário e ele chegou na redação comentando que na cidade de Palestina, ele era, acho que de lá, tinha uma relação com a cidade de Palestina, que os cabeleireiros, os barbeiros tinham feito uma reunião para combinar o mesmo preço e não ia mais ter concorrência. Então, se você fosse qualquer barbeiro, ia ser o mesmo preço. Isso é cartel.
E aí a matéria ficou muito curiosa, ele nos acompanhou, eu fui para lá com o Osmir, que você deve se lembrar, o querido Osmir, e assim eu fiz a primeira matéria para o Jornal Nacional, que foi uma curiosidade, porque eu perguntava para as pessoas o que era cartel, e as pessoas, não sei o que é isso, mas vocês fizeram um cartel, e de forma ingênua, os próprios barbeiros não se tocaram disso. Então foi uma matéria para dizer até que ponto nas pequenas cidades, ou até pela própria, às vezes uma falta de informação das pessoas, elas acabam sendo vítimas de um sistema capitalista, e pior ainda quando é feito um cartel. Então a gente acabou explicando por meio daquela matéria o que era um cartel, e quando as pessoas combinam o mesmo preço, na época estava R$5, olha como faz tempo. E aí foi minha primeira matéria no Jornal Nacional, e eu devo isso ao Alexandre, e de onde ele estiver, eu sou grata a ele até hoje. Ô Dani, e depois o tempo foi passando e outras oportunidades, assim, aquelas que dão um frio na barriga, né? Sim, muitas vezes. Foram aparecendo. Fiz muitas coisas para o Jornal Nacional, a região aqui é muito rica em histórias. Eu lembro que eu fiz uma matéria onde uma prefeitura de uma pequena cidade trocou todo mundo de função, aí o cara que era da escola foi virar coveiro, então a matéria ficou até engraçada se não fosse, né, um horror isso acontecer. Então tinha muita coisa pitoresca aqui na região. Eu já fiz cidade, por exemplo, em Monções, que o candidato venceu por 1 voto. Eu lembro até hoje a passagem que eu fiz, eu disse que o voto não é único, não é só um. Ele é único e sozinho ele pode mudar o destino de uma cidade. Quer dizer, cada voto é importante. Então foi mais uma lição que eu aprendi. Depois surgiu a oportunidade de começar a fazer Globo Repórter. O Thiago Simão, um dia voltando da redação, ele disse que a Silvia Saião, que era diretora do Globo Repórter na época, tinha ligado lá falando de um Globo Repórter que eles estavam fazendo na região sobre os avós, que tinha uma história curiosa de um avô que salvou um menino de uma cobra, uma sucuri. Eu lembro dessa história. De novo, as histórias pitorescas. Vamos vai achar um avô que subiu na sucuri e salvou um neto na região, só pode ser. E aí ele falou, Dani, liga para ela, faz você essa reportagem, porque ela falou que não tem ninguém, porque a época que o neto ia estar aqui, o repórter não ia poder chegar. Aí eu lembro até hoje do ramal que ele me deu na minha mão, falou, liga, é agora. Aí eu falei, quer saber, eu vou ligar. Liguei, era fim de tarde. E falei com ela. A diretora do Globo Repórter falou, nossa, quem sou eu para chegar lá, né? E aí conversei com a Silvia, uma pessoa extremamente acolhedora, simples, assim, uma grande profissional. E aí conversamos, ela falou, tudo bem, então eu vou pedir para o seu diretor, né, se ele me autoriza, e assim a gente te libera para fazer o programa. E assim foi, surgiu o meu primeiro Globo Repórter, a primeira participação, não foi um programa inteiro, mas estivemos lá em Cosmorama fazendo o avô que salvou o neto da cobra. Ele foi brincar num riozinho, e aí a sucuri quase engoliu o menino, e o avô, já porque é difícil lutar com a força de uma sucuri, ele conseguiu salvar um neto. Você sabe, sempre me perguntam assim, qual a reportagem mais emocionante, ou a reportagem que mais te marcou? Eu nunca sei dizer ao certo. Você tem consegue? Várias. Eu sempre digo que várias matérias me marcaram, mas uma que marcou não só eu, mas o público foi a história do Anderson, do irmão, que estava preso no lugar do outro, porque envolveu uma investigação muito grande, demandou muito tempo. E como essa história chegou até você? Numa ligação. Como é que foi isso? Conta pra gente. Tá. Desde o alô. Eu estava na redação e toca muito telefone todo tempo, eu atendi, eu estava saindo pra rua, era uma voz de uma mulher dizendo que o irmão dela estava preso, mas que ele não tinha cometido esse crime, né? Você fala, tudo bem, mas e aí? Como é que eu vou provar que teu irmão não cometeu esse crime? Não, eu tenho uma prova, eu consigo provar que no dia do crime ele não estava no local do crime. Eu falei, então tá bom. Aí chamei a Marisa, falei, Marisa, a que estava mais solta assim na hora, é o destino, né? Falei, Marisa, atende essa ligação? Uma mulher aqui dizendo que o homem está preso, o irmão está preso, mas ele é inocente. E assim foi. Aí eu saí para a rua, quando eu voltei, a Marisa me diz, Dani, amanhã você vai lá para Anipoã falar com essa mulher, ela vai te apresentar as provas, você vai falar com o advogado. E assim foi. No dia seguinte eu estava lá em Anipoã conversando com a irmã dele. E a prova que ele tinha sido... a Justiça do Trabalho, alguma coisa, tinha chamado ele para uma audiência e naquele dia ele estava lá. E o roubo do qual ele estava sendo acusado foi em São Paulo. Como é que ele estaria aqui e estaria em São Paulo? Detalhe, ele estava parado já há mais de 1 ano, a história não andava. E ele preso. E ele preso. E a irmã se desesperou. E nós pegamos o material, pegamos a entrevista, fui falar com o Anderson. Só que até então a irmã, com medo de represália do irmão, não contou pra gente que era o irmão que tinha cometido o crime, porque ela sabia. Eles eram gêmeos? Eu imagino. Não, eles eram só parecidos, cidades próximas.
E ela não me contou que o irmão tinha cometido os crimes. Até hoje eu não sei se ela sabe. Não voltei a falar com ela nunca mais. E fomos até o promotor da comarca. E o promotor, quando eu chego, diz assim, não, você vai mexer com essa história? Essa história tá parada aqui. É irmão de bandido. Falei, que história é essa, doutor? Não, o irmão dele é um bandidão aí, esse também deve ser bandido. O que te falaram pra você? Aí eu falei tudo. Aí ele falou, não, mas não falaram que um é irmão do outro, que ele tem um irmão bandido também, que tá sendo procurado? Eu falei, não falaram isso pra mim. Tipo, meio que desmereceu a família. E ele recomendou a gente, falou, não, essa história aí tá furada, não tá com nada e tal. É o que eu lembro do momento, pode ser que eu esteja assim até errada, mas eu lembro dele falando, deixa pra lá. E aí, na época, eram aquelas fitas cinza, você lembra? Aí aquilo ficou na minha mesa, eram 2 fitas, e eu já tinha até entrevistado o Anderson. Fui até a penitenciária entrevistá-lo, e aquilo ficou parado na minha mesa. Eu olhava para aquilo ali, uns 3 dias eu fiquei olhando. Aí eu falei, não, eu vou para cima, eu vou descobrir. E aí fomos atrás do irmão dele, e com a ajuda do advogado, consegui uma entrevista com o irmão dele na penitenciária de Tirapina. Eu falo que eu sou a repórter que mais entrou em penitenciária até hoje, porque é perigoso entrar, que são algumas que a gente sabe, facção criminosa, e lá é uma delas. Eu fui, com extrema segurança para você entrar, e quando eu falei com ele, não, volta um pouquinho no tempo, fomos para Riolândia no dia da libertação do Anderson. Quando a gente está lá para libertar o Anderson dos roubos que ele cometeu em São Paulo, é feita uma varredura para descobrir outro crime. E fizeram, e descobriram, era um assassinato, um homicídio em Frutal. Aí a Marisa me liga, Dani, não vamos poder soltar o Anderson, porque tem um homicídio em nome dele. Até então eu não sabia de homicídio nenhum, até então eram roubos em São Paulo. Tá bom, fazemos o quê? Bora para Frutal. Pegamos o carro de Riolândia, fomos até Frutal, eu e o alemão. E um outro auxiliar nosso que até também já falecido. Fomos até Frutal, chegamos lá numa cidade, fórum, procura processo, endereço. Tinha o nome de uma testemunha, fomos no endereço desse homicídio, não tinha ninguém, não morava mais ninguém. Eram pessoas assim, aparentemente moradores de rua. E aí saímos procurando pelo bairro o nome dessa testemunha. E era um bairro bem simples, bem popular, assim, então a gente ficou a manhã inteira procurando, e nada. Quando a gente estava quase desistindo de voltar, eu falo que foi um anjo que apareceu, um menino de bicicleta. Quem vocês estão procurando? Ah, estão procurando tal mulher, assim. Ah, ela está lá no bar bebendo. Falei, nossa, pronto, chegamos lá no bar, era ela. Era a testemunha que a gente precisava. Aí eu mostrei a foto do Anderson, falou, não, esse aqui não é o... que ele dava o nome do Anderson. Falou, não, esse aqui não é o Anderson. O Anderson, pra mim, é um cara alto que tem uma tatuagem. Eu falei, então não é o mesmo nome. Porque ele se passava pelo irmão. Ele dava o nome do irmão. Então, pra ela, o Anderson não era aquele cara da foto que eu conheci. Era um cara alto com uma tatuagem, um escorpião no braço, ela falou. E aí, com base nessa testemunha, o advogado acionou a justiça e fomos fazer a libertação do Anderson tempos depois. Mas antes eu falei com o irmão dele. Eu estive em Tirapina, falei com o irmão, falei do crime, ele acabou confessando o crime ali na minha frente. É uma situação que eu nunca vou esquecer. Quando eu disse pra ele o nome desse rapaz que ele tinha assassinado, ele torceu o pescoço e fez creque, assim, tipo assim, ó, você veio aqui pra me ferrar. Porque aí ele sabia que ele ia pegar uma pena mais pesada. Então são cenas que marcam bastante, são fortes. Mas conseguimos libertar o Anderson, consegui chegar, trazer esse cara em liberdade. Na primeira vez que eu estive lá, o diretor na penitenciária falou, ah, você acredita em preso e todos eles são inocentes. E no dia que ele saiu, o diretor chorou comigo, vendo a alegria do Anderson. Porque quando ele sai da prisão, ele fala, nossa, como tudo aqui é colorido. Você vê como é que faz falta? O simples colorido da vida, lá dentro da prisão eles não têm. Eu já fiz várias matérias em presídio. Quando você entra, você fica algum tempo lá, você só vê o cinza e alguma coisa. E quando você sai, fala, nossa, o mundo é colorido aqui fora. É uma concreto, coisa que a gente não dá valor na nossa liberdade, né? E foi uma grande história que me marcou muito, que já foi exemplo até em palestras que eu fiz, e até na Uniglobo, que é o curso da Globo, pelo fato de eu não ter desistido. Pelo fato de eu ter até desconfiado do que o promotor tinha me falado. Então, é uma grande lição que ficou para mim. Nunca confie em ninguém. Confie no seu faro, na sua intuição, no seu coração. Porque meu coração me disse que ali tinha uma história. E se a gente não vai atrás, é capaz dele estar preso até hoje. Porque imagina, até ele descobrir essa testemunha, que era uma testemunha que vagava de bar em bar. E foi um menino que me levou a solucionar um crime e conseguir soltar um inocente. Dani, se a gente ficar conversando, são histórias e mais histórias. É muita coisa, vai ficar o dia inteiro. Muita coisa, histórias super interessantes.
Porém, agora você, como eu disse, recalculou a rota da vida, sim, né? Sim, enfim, foi muito bom. A Daniela, repórter, hoje é palestrante, sim. Ensina pessoas a se comunicarem, ensina uma humanização que a gente sente a falta dessa humanização. Sim. Me conta como é que foi essa guinada. Eu comecei a fazer um curso de oratória online, que inclusive a gente vai lançar em breve com um amigo, João Spode, né, o nosso amigo. E esse curso ensina técnicas de oratória, postura, gestos, a voz, todas aquelas técnicas que a gente usa para se comunicar na televisão. E aí eu pensei, por que não criar também um método diferenciado? Nós temos hoje vários métodos que ensinam inglês. Por que a gente não tem um método, uma forma de ensinar as pessoas a se comunicar, mas de uma forma mais intuitiva? Não com tanta regra. Não sou contra os cursos de oratória, pelo contrário, eu tenho um curso online que vai ser lançado aí em breve, mas eu queria um pouco além. Eu sempre gostei de me diferenciar e acredito que você também, nas reportagens. A gente nunca fez uma reportagem como uma forma comum, a gente sempre buscou um outro olhar. Então o que eu fiz foi buscar um outro olhar sobre a comunicação. Entendendo a comunicação como um processo que faz parte da nossa vida desde a hora que a gente acorda, a hora que a gente dorme. Porque a comunicação muitas vezes é vista, eu preciso me comunicar melhor. Para quê? É para conseguir um bom trabalho, para fazer uma palestra, para se apresentar, para eu conseguir ter uma chance melhor no mercado. Mas não, eu entendo a comunicação como algo humano, como nosso. Cada pessoa hoje se coloca no mundo por meio das palavras. E existe uma frase que fala que a língua não tem osso, mas ela fere mais do que uma faca. Então a gente pode usar nossas palavras tanto para destruir quanto para construir. E o que eu faço é tornar que as pessoas enxerguem a comunicação como uma coisa necessária, como uma ferramenta útil, tanto para o seu relacionamento profissional que seja, ou para o seu relacionamento pessoal. Então, uma mistura aí da comunicação humanizada, que é a comunicação não violenta, que usa-se muito para resolver conflitos, depois posso falar um pouquinho rapidinho, e a oratória. Então, a gente vai mesclando isso. Olha, além do gesto da postura, não adianta você ter tudo isso se você não sabe o que você vai dizer nem como, qual é o conteúdo. Como eu consigo passar essa mensagem de uma forma clara? Porque eu sou responsável por aquilo que eu falo, mas não pelo que você entende. As pessoas têm múltiplas interpretações a partir da mensagem. Então, para evitar que existam essas múltiplas interpretações, a minha comunicação tem que ser muito clara, para não dar margem para essa subjetividade que existe. Então, nós trabalhamos, por exemplo, o autoconhecimento, a personalidade de cada um. A gente volta um pouquinho no tempo para chegar depois no oratório e para depois progredir. Porque não adianta você já partir da oratória. Então a gente chama de uma conexão, o conecta, cada letra tem um significado, por exemplo, a conexão, a assertividade, a empatia. Então a gente parte desse princípio. Estamos conectados, mas de que forma? Quem somos nós? Nós esquecemos que nós viemos de onde? Qual a nossa origem? Nós viemos da natureza, nós somos bichos evoluídos, nós somos animais que aprenderam a se comunicar. O que isso muda na nossa vida? Por que o cachorro olha para mim, ele não consegue falar, mas eu consigo interpretar o que ele está muitas vezes sentindo. Nós somos assim também, nós adquirimos a comunicação como algo que nos torna únicos. Nós somos animais que tomaram conta do planeta porque souberam se comunicar. Se não fosse a comunicação, talvez outro animal teria se destacado mais que a gente. Então eu falo muito desse processo, da pessoa se entender, se sentir útil e saber que a comunicação dela vai ser útil para alguém. E assim a gente consegue muitas vezes perder o medo, essa barreira de falar, de ir em público, de se manifestar, de se expressar. Quando a pessoa se entende, ela se coloca no mundo, fala qual é o seu papel, qual que é o seu propósito, vamos chegar aqui, vamos descobrir. E assim a gente trabalha tudo. Isso é para tudo, né? Muitas vezes as pessoas pensam assim, mas eu não preciso me comunicar, eu trabalho numa loja. Não. Mas como é que você vai atender o seu cliente? Né? De uma forma como melhor. Como você vai receber as pessoas? Ou então como você vai conversar com a sua esposa em Sim, casa? relacionamentos. Com o seu esposo, relacionamento, né? Sim. Tem gente que diz assim, eu sou muito verdadeiro. A pessoa pergunta se está bem essa roupa, eu falo, você está horrível. É o sincericídio. Precisa, exatamente, você não precisa ser falando assim. E aí vem a comunicação não violenta, que o primeiro item fundamental, que é o não julgamento. Quando você deixa de julgar as pessoas, você se julga menos também. Porque eu falo, a gente tem que ter empatia, mas a primeira empatia que a gente tem que ter é com a gente. Nós temos que aceitar nossas limitações, tentar avançar, claro, mas nós temos que nos aceitar primeiro para aceitar o outro. E quando a gente deixa de julgar as situações ou os outros, a gente passa a nos julgar menos. E isso nos liberta de muita coisa. Eu me libertei de muita coisa, imaginando que quando eu saí da televisão, eu falei, nossa,
vão esperar coisas muito grandiosas minhas, e eu me culpava por isso. Então eu fiquei bloqueada durante um tempo, imaginando que tudo que eu tinha que fazer tinha que ser compatível com a história que eu vivia. Eu falei, não, aquela história, vão me julgar de qualquer forma, tudo que eu fizer, eles vão avaliar, e a gente está em julgamento todo o tempo, que é uma pena. A rede social hoje é um julgamento que você se coloca lá para ser julgado por todo mundo. E a comunicação não violenta vem falar disso. Não julgue, observe. Observe a situação, entenda como você se sente com aquela situação. Então, é um exercício que eu tenho feito muito, e isso tem transformado, porque você, quando deixa de julgar os outros, você passa a não se julgar, e passa a se entender, e passa a se aceitar. Então, é tudo isso que a gente passa no Conecta, um pouco da comunicação não violenta, que vem do Gandhi, que foi um grande, vamos dizer, discípulo, um grande mestre da não violência. Ele que cria esse termo não violência, porque ele conseguiu libertar a Índia sem erguer a voz ou sem erguer um braço. Então, o psicólogo que criou a comunicação não violenta baseou que é muito usada em escolas, principalmente nos Estados Unidos, baseou toda a filosofia dele em Gandhi. Então, é muito interessante. Até um livro que chama Comunicação Não Violenta, vale a pena, e é transformador. E é tudo isso que eu passo no meu curso. Como é que a gente faz a conexão com o outro? Primeiro, não julgando, entendendo. E eu só vou ter empatia com o outro se eu me livrar do julgamento que eu tenho em relação a ele. Então, para eu ter a empatia, eu tenho que anular todo o julgamento que eu tenho para poder entender como é que o outro pensa. E aí as coisas vão se encaixando, as conexões vão sendo formadas e intuitivamente a pessoa passa a se expressar melhor quando ela se entende. É isso, a conexão é essa. E eu falo que a comunicação, eu sou professor universitário também, e eu digo assim que a comunicação está cada vez mais desafiadora no mundo em que as pessoas conversam o dia inteiro com o computador, elas jogam com o computador, então elas estão conversando com alguém, mas ela não está vendo essa pessoa. Sim. Ou então ela tem a inteligência artificial que veio para mudar a vida da gente de uma maneira extremamente positiva, mas também a gente tem que pensar nesses prejuízos. As pessoas não sabem se expressar. Né? Não, difícil. Muitas vezes você vê os alunos, eu tenho um filho de 15 anos, às vezes eles não sabem mais escrever, como a gente escrevia uma redação na época. Eles usam muito gíria, muita palavra. Hoje a discussão deles, vamos dizer, o repertório deles da internet é todo baseado em gírias, em tipos e tals, não sei o quê. Não existe mais aquela escrita que a gente tinha perfeita. Então eles estão criando outras conexões no cérebro deles. Por exemplo, o ChatGPT. Hoje você faz uma redação, se você colocar lá e passar, se o professor não for verificar, quer dizer, já perde-se a capacidade de conectar ideias, e isso é muito arriscado quando a gente perde isso no dia a dia. O convívio extremo com o celular, com o computador, tira a sua capacidade de empatia. Pelo contrário, você está num mundo onde as pessoas são julgadas a todo instante. Então, a falta de comunicação em determinados ambientes, como nas empresas ou nas escolas, gera, às vezes, segregação. Na escola gera o bullying, porque falta comunicação. E as pessoas acabam se unindo em determinados grupos e aceitando determinadas situações quando não, quando falta o diálogo. Acho que é o diálogo que falta nessa nova geração. E a proposta nossa é de ampliar esse diálogo e trazer todo mundo de uma forma mais conectada. Que a gente possa se comunicar mais e melhor. Sim. Dani, foi um prazer te receber aqui. As pessoas sempre perguntam, né? Por onde você anda? Por onde anda a Daniela Gonfieri? A Daniela Gonfieri agora está trilhando novos caminhos, com muita luz, muito sucesso. Muito sucesso para você nesse novo desafio. Obrigada, querido. E estou no Instagram, @DaniGolfieri e @ConectaMétodo, conecta.método. Então vocês me sigam por lá, dou várias dicas e vamos seguir agora na internet. Vamos seguir criando novos caminhos. Sim, sempre. Muito obrigado, é um prazer. Você sabe que eu estava extremamente nervoso porque eu pensava assim, como que eu vou entrevistar o meu ídolo? Né? A Dani sempre foi referência e desde que eu entrei em TV, eu fiquei 20 anos na TV, desde que eu entrei em TV, a Dani sempre me ajudou demais e sempre me deu um apoio. Eu sou extremamente grato a você. E eu também. Por tudo que você fez por mim. Nosso companheirismo sempre foi muito grande. Eu aprendi muito com você e te agradeço pela oportunidade. Obrigada. Obrigado.